Agora é o Evangelho de Jesus, o Evangelho para hoje, o Evangelho para sempre, o Evangelho da eternidade. Olha só, eu quero que você abra em João no capítulo 8. João no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Tá bom? Vamos abrir em João no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. E eu quero falar sobre a diferença de como a religião trata o adúltero, o pecador que adulterou, e como Jesus trata a mesma pessoa, o mesmo pecado, a mesma situação, nas mesmas circunstâncias. Olha a diferença. E preste muita atenção para você ver de que lado você está na história. Porque a história que eu lerei se repete milhares e milhões de vezes todos os dias no planeta. Talvez quase bilhão de vezes por dia. Nesse país da gente, milhões de vezes por dia. E pessoas são tratadas de modos diferentes. E se é gente do ambiente religioso, como é o caso aqui, a maioria das pessoas que frequentam aqui com regularidade, com constância, são pessoas que têm algum tipo de tradição religiosa. A maior parte evangélicos, outros são católicos, e alguns são ex-evangélicos, mas que não deixaram de ser cristãos, ou tem também muitos agnósticos cheios de carinho e de devoção, tem todo tipo de pessoas aqui com a gente. Mas eu quero que você veja a diferença entre como a religião e Jesus tratam o mesmo pecador, o adúltero. E aqui entre nós tem muita gente que sabe exatamente o significado do peso da traição, e também tem muita gente que sabe do tratamento, como são tratados no ambiente especialmente da religião. E tem hoje um bocado de gente vivendo nessa situação e com o coração completamente não resolvido, cheio de culpa latente. Como também tem um bocado de gente cheia de raiva, de juízo, de inveja pecaminosa. Eles não têm coragem de dizer que eles invejam o amigo que adultera, que adulterou, que está adulterando, ou a amiga. Não, eles dizem que abominam, ameaçam até romper, ou às vezes rompem a relação. Agora, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, essas pessoas sofrem de inveja do cometimento daquele pecado, daquela falta, aquela vontade de estarem numa situação de poderem aproveitar também. Mas como não podem, então elas simplesmente transformam a impossibilidade
em raiva invejosa e inveja raivosa. É assim que fazem. Essas pessoas todas, essas circunstâncias diferentes estão aqui, entre nós, e presentes. E eu peço que você preste atenção. Quero ser simples, como se eu estivesse falando com uma criança de 8 anos. Preste atenção. Primeiro, a gente vê que o lugar onde tudo vai acontecer é o mesmo. É o templo. Verso 2 diz que eles estão reunidos de manhã cedo no templo. E no pátio do templo, Jesus estava ensinando, estava pregando, quando de repente o que acontece é que um grupo, enquanto Jesus ensinava, um grupo de doutores da lei, de escribas, de teólogos, de exegetas, de hermeneutas, de linguistas e mais fariseus, os mais religiosos de todos os tempos, nas observâncias minuciosas da lei, e não satisfeitos, ainda criavam legislações paralelas para elas se submeterem. Então esse pessoal de repente invade o lugar no templo, no pátio onde Jesus ensinava as multidões ou as pessoas que ali estavam. Eles entram levando uma mulher mal coberta, seminua, porque o texto diz que ela tinha sido flagrada em adultério, ou seja, arrombaram a porta da casa, ou arrombaram a janela, aquele bando de gente entrou, pegou a mulher, na melhor das hipóteses, puseram um lençol parco sobre ela e a levaram para esse lugar onde Jesus estava ensinando. Então imagina a cena. É Jesus ensinando, quando de repente vem esse monte de homens com uma mulher seminua, cabelos desgrenhados, que já vinha sendo batida e machucada na viagem, por onde passou, foi amaldiçoada e agora está ali, diante de Jesus. E o lugar onde Jesus estava ensinando não tinha um chão de pedras. Era num pátio exterior onde havia terra. Porque se diz que, enquanto tudo isso acontecia, e os religiosos, esses líderes com todas essas capacitações e competências, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, que eram aqueles do povo que tinham se reunido e para quem Jesus ensinava. Fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres adúlteras sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando a Jesus, provocando a Jesus, para terem de que o acusar como transgressor da lei, defensor de adúlteros e do adultério. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Na terra. Era terra e ele começou a escrever com o dedo.
se tivesse sido alguma coisa absolutamente essencial, se diria aqui o que Jesus escreveu com seu dedo. Foi algo, todavia, de algum significado, mesmo que o significado fosse o desenhar de uma coisa absolutamente diferente, tanto faz. As tradições antigas da Igreja Católica e depois da Igreja Protestante diziam que Jesus escrevia os nomes dos adultérios ou dos adúlteros presentes ou dos pecados cometidos por aqueles que estavam ali, mas é só uma tradição antiga. Aqui não se diz o que ele escreveu. Podia ser, se fosse hoje em dia, podia ser também um coração. Poderia ser um coração. Poderia ser qualquer coisa. Poderia ser só uma simbolização de paz. Poderia ser só uma palavra, amor, ou misericórdia, ou compaixão, ou verdade, ou justiça. Mas o fato é que o que Jesus escreveu teve significado. E enquanto ele escrevia, eles insistiam, no entanto. O que Jesus escreveu não foi, todavia, o bastante para fazer com que eles desistissem. Não foi. Eles insistiam na questão: tu, pois, o que dizes? Oh, Moisés nos mandou apedrejar, e tu dizes o quê? E Jesus se abaixa e escreve. Com certeza não foi o bastante para mexer com eles, porque é explícito o fato de que eles continuam insistindo na questão. No entanto, existe também a possibilidade de que Jesus tenha escrito alguma coisa que, para bom entendedor, bastasse. Mas o religioso não é um bom entendedor. Ele se veste de mentira, de hipocrisia, de auto-engano, de conveniências. Ele faz tanto isso que ele vai ficando impermeável, que às vezes ele fica cínico, que saber ele sabe, mas não basta saber para ele já não se incomoda. Vidas de pecadores não importam. É como eles vão se sentindo gradualmente. E aí, o que acontece é que, como eles insistissem na pergunta, Jesus se levantou. Se levantou. Esse ato de se levantar é um movimento poderoso. Porque abaixar-se para escrever pode não ter significado tanta coisa, especialmente para uma assembleia de homens toscos, homens rudes, homens ogros, alguns dos quais nem ler sabiam à volta, exceto os fariseus, os escribas, os acadêmicos. Esses poderiam ter entendido, mas nem todos à volta eram letrados. Mas não foi o bastante. Como eles insistissem, Jesus se põe em pé. Eu posso imaginar o poder desse levantar.
Porque quando um homem se põe em pé e quando ele carrega o carnegão de um homem, quando ele carrega o caráter, e quando eu digo de homem é de ser humano, quando carrega a autoridade de ser humano, de ser justo, de ser verdadeiro, e quando carrega essa autoridade intrínseca que habita a natureza do ser, quando um ser humano assim se põe em pé, já é um choque, já é um impacto. Agora imagine o filho do homem que se levanta e olha nos olhos de cada um deles. Olha profundamente nos olhos de cada um deles e lhes pergunta, ou melhor, afirma: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Moisés mandou apedrejar. Querem saber o que eu digo? O que eu digo, e digo a Moisés também, é: se você, Moisés, estiver sem pecado, seja você o primeiro a apedrejar. E ele não teria apedrejado ninguém, porque ele conhecia o seu próprio pecado. Quem dentre vós, aqui, olhando nos meus olhos, puder dizer que está sem pecado, seja esse o primeiro que atire pedra. E uma vez dito isto, o que acontece é que ele torna a se inclinar e continuou a escrever no chão. Abandonou essas pessoas a elas próprias, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar dos mais idosos até os mais jovens, ficando só Jesus e a mulher no meio, onde estava no pátio do templo, naquela manhã bem cedo. Erguendo-se Jesus do chão e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém. Ninguém, Senhor. Então lhe respondeu Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. É tão fácil ver como Jesus e os religiosos inveterados no seu supremacismo religioso tratam a mesma pessoa, o mesmo pecado, o mesmo pecador, na mesma circunstância, no mesmo lugar. E é assim que o Braulio vai colocar de volta aí o tema do que nós vamos examinar agora. E você vai ver como é que a religião trata. Em primeiro lugar, ela não tem o menor pudor em relação ao pecado do próximo.
eles invadem, eles auscultam, eles fofocam, eles intrigam, até eles descobrirem o que está acontecendo, aonde está acontecendo, com quem está acontecendo, quem é que está comendo a irmã, para quem que a irmã está dando. Oh, meu Deus, que coisa horrível a irmã está fazendo. Está traindo o nosso irmão. Agora a gente já sabe quando e onde e com quem. Prepararam a armadilha e a arapuca foi montada e zapt. Pegaram a mulher, libertaram o homem, corre, sai daqui, seu idiota, antes que o fulano te veja e te mate. E agarraram a mulher, como eu disse no início, do máximo cobriram-na com um lençol e a levaram para o ambiente externo do templo, aonde Jesus ensinava. E por que levaram a mulher para lá? Havia lugares de apedrejamento. Não precisava terem-na levado até o lugar externo do templo para apedrejá-la. Não. Havia lugares de condenação e de execução. Por que eles levaram? Levaram porque Jesus estava lá. Essa é uma coisa extraordinariamente chocante. É como a presença de Jesus frequentemente provoca o pior no coração dos seres humanos dedicados a serem povo da mentira, povo da inveja, do pecado do outro, povo da invasão de privacidade, povo da intolerância, povo da trama, povo que diz: nós não estávamos mentindo, estava acontecendo e aconteceu e temos evidência. Povo que usa o direito não em favor da justiça, mas contra a misericórdia, a compaixão e a recuperação e o arrependimento. Então, a própria presença de Jesus já faz com que ou você se torne um dos melhores seres humanos da humanidade, ou faz com que você se torne uma das piores criaturas também da humanidade. A presença de Jesus gera esse tipo de invocação. Ou o melhor de nós, ou o pior de nós, se manifesta quando a gente diz que está interessado na opinião de Jesus, mas é mentira do coração. E é assim que o pecador, assim chamado, aqui a adúltera, ou adultério, ou qualquer outro tipo de pecado, ou de tropeço humano, ou de fragilidade humana prevista ou não prevista em qualquer que seja a legislação, é tratada no ambiente da religião. Pode não haver legislação, mas haverá uma moral profundamente legal praticada em nome de Deus, apedrejando com atitudes, com alijamento, com exílio, com ostracismo, com abandono e com rejeições descaradamente confessadas, que são pedradas horrorosas para o ser, para a alma. É assim. E eles adoram fazer isso no templo. O templo é o melhor lugar, porque a pessoa fica logo desmascarada
Não pode haver vergonha maior do que sofrer isso no templo, como muita gente aqui já sofreu. Foi levada, foi colocada no meio de todos, às vezes a família inteira, e aí é dito que pecado foi cometido, com quem foi, em que circunstâncias. O veredito é passado, a sentença é lavrada, o indivíduo é penalizado, ele, ela, os filhos. É uma calamidade. E você mesmo conhece uma quantidade enorme de pessoas que se afastaram de tudo para sempre, por causa do pós-traumático que viveram enfrentando uma circunstância dessa. E os filhos não querem mais saber de Deus, nem ninguém. O casal se separou e nem necessariamente necessitaria se separar. Tinha sido um erro, uma resvalada, mas ambos tinham recursos interiores para crer, para perdoar, para prosseguir. Mas a intervenção dessa multidão e dessas autoridades eclesiásticas, ou do templo, ou da sinagoga, ou do sinédrio, ou do sínodo, ou de qualquer coisa, se metem, terminam, arruinam, separam, publicizam, afastam todos, magoam, machucam, humilham, às vezes para sempre. E por isso o templo é um lugar tão importante, é melhor do que qualquer outro ambiente, porque é onde os homens e mulheres de bem frequentam. E ali é noticiado quem é o canalha, quem é a crápula, quem é o ser a ser bruxificado, a ser afastado, a ser demonizado, a ser diabolizado, a se virar a cara para sempre. E aí isso se alastra. E tem gente que nunca mais consegue se recuperar dessa história. E eu sei que eu não só estou falando com muitos agora aqui, mas eu serei ouvido por milhares e milhares depois, vivendo a mesma história, a mesma situação. O templo é o lugar mais aprazível para a expressão de maldade dos perversos. E é por isso que eles levam a mulher surpreendida em adultério e eles adoram publicizar, colocar o pecador no meio de todos. Queriam criar um escândalo, gerar um suspirar de revolta contagiosa. E, por último, o objetivo deles, neste caso aqui, era constranger Jesus. Nos nossos casos atuais, eles constrangem Jesus pelo modo como eles são, vivem, existem. É um constrangimento a existência de boa parte dessa população fanática, é um constrangimento aos sentidos divinos. Me permitam esse antropoformismo. É um constrangimento aos sentidos divinos. No entanto, eles gostam de perseguir e provocar todos aqueles que eles sabem que agiriam como Jesus agiu aqui. Porque se eu agir exatamente como Jesus agiu aqui, eles dirão algumas coisas que eu já ouvi muitas vezes. Antigamente, eles me diziam o seguinte: antes de eu ser objeto dos juízos deles, antes de 98,
eles me diziam: mas, reverendo, será que esse texto não deve ser deixado de fora das nossas Bíblias, porque ele está entre colchetes? E o que está entre colchetes, segundo a Sociedade Bíblica XYZ, não faz parte de alguns dos melhores manuscritos. Aí não adiantava você provar a quantidade absurda da presença desse texto numa variedade enorme de manuscritos idênticos, tão valorosos, tão legítimos, tão antigos, tão referenciados por intérpretes da Igreja desde os anos, desde o segundo século. Não adianta. Eles simplesmente dizem que Jesus não disse isso porque está entre colchetes. Mas tem aqueles que dizem que Jesus não disse isso, não é só porque está entre colchetes, é porque eles dizem que isso é o tipo de coisa que Jesus nunca diria. Porque relativizaria Moisés demais. E eles esquecem que Jesus relativiza Moisés o tempo todo. Eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, eu, porém, vos digo, a vossa lei diz assim, eu, porém, vos digo, não é isto que está escrito na vossa lei, eu, porém, vos digo. De modo que, para eles, Jesus nunca trataria um ser humano assim, porque eles não aprenderam nos catecismos, nos credos e nos cânones de comportamento da Igreja qualquer coisa generosa assim, que simplesmente diga vai. Não, não tem vai. Tem que ter purgatório, no mínimo. Tem que ter tempo de disciplina. Tem que ajoelhar no caroço de feijão e no milho por anos. Tem que mostrar que se flagela, que padece, que sofre. Tem que dar essas demonstrações. Isso no melhor dos casos, em alguns outros casos não tem perdão. Você será sempre um não cidadão do reino de Deus. É trágico assim. Ou então você é até acolhido para ficar às margens. Você é um marginal bem-vindo. Eles pedem para não faltar, para aceitar essa condição de marginal acolhido. Como os Hare Krishna tinham. Os Hare Krishna tinham aqueles engajados que podiam fazer parte da liderança, tinham os membros servidores que dormiam lá no ashram, onde estava o líder deles, isso na Califórnia, mas dormiam no chão. E havia aqueles que eram os colocados em ostracismo, mas que eram ainda dizimistas. Esses tinham, todavia, o privilégio de fumar, de beber, de se drogar e de se prostituir, porque eles davam o dízimo para o seu guru. Então, na melhor das hipóteses, você é colocado numa espécie de ostracismo Hare Krishna. Você é um marginal a quem se dá o privilégio de alguma contribuição para você achar que pertence. No mais, na maioria das vezes, o que acontece é que se você não trata as pessoas assim, se você as acolhe, se você as põe à mesa, se você as recebe, se você as casa depois, se você batiza os seus filhos, se você
dá missão a elas, se você diz que o sangue de Jesus purificou, purifica e purificará de todo pecado, se você, sim, pratica o que Jesus praticou, você é tratado do mesmo modo que os escribas e fariseus tentavam tratar a Jesus. Eles ficam tentando te apanhar em alguma falta. Em alguma falta. Eu, por exemplo, eles cansaram de me acusar de adúltero, porque não cola mais nem em Satanás esse label. Cansaram de vir com isso, cansaram de dizer que eu sou contra a igreja, porque eles veem que não tem ninguém que defenda mais a verdadeira igreja de Cristo, dentre essas pessoas que eles conhecem por aí, do que alguém com o meu compromisso, que é como o de vários outros o possuem na mesma raiz do meu, mas é profundo o comprometimento que eles sabem que existe em mim. Então não cola dizer mais um monte de coisa, não cola mais falar do meu cabelo branco, não cola mais me chamar de Henri Cristo, não cola mais dizer que eu sou o irmão do Lula, ou que eu sou petista, ou que eu sou marxista. Não cola, não cola. Então, não adianta mais dizer que eu sou herege. O povo não crê mais que eu seja herege, que eu seja apóstata, que eu sou o anticristo. Eles darão gargalhadas na cara de vocês, uma multidão enorme, que sabe que o evangelho me habita e eu vivo. Então, o que eles fazem? Hoje em dia, como essas coisas não funcionam, eles me acusam de batizar gays, LGBTs, lésbicas, transexuais, que chegam quebrantados e me pedem para que eu os batize, e eu batizarei a tantos quantos me pedirem para que eu os batize. Eu batizo até religioso. Como é que eu não vou batizar publicanos e pecadores que muitas vezes nos precedem no reino dos céus? Quem sou eu para negar água a quem Deus concedeu arrependimento para a vida? Mas eles tentam me pegar por aí, vão tentar até cansarem. Vai chegar uma hora que os netos deles calarão as suas bocas, como já estão calando as bocas de milhares e milhares. E será assim cada vez mais, mas o evangelho ensinado e praticado continuará a ser. A questão deles, eu prefiro fazer como Jesus, me agachar e escrever no chão. Enquanto eles provocam, a gente produz a literatura que edifica. E a gente responde uma só vez e não entra em briga, e se ausenta e continua a produzir o que edifica o coração. E quando se põe em pé na autoridade do Filho do Homem, para olhar na cara de cada um e dizer: quem de vocês é tão hipócrita que tem coragem de jogar pedra? Jogue olhando nos meus olhos. E aí basta você se ausentar da palhaçada. E devagar eles vão saindo um a um. Como eu estou vendo, todo dia eles saindo. Todo dia tem gente abandonando o lugar do massacre, com o coração arrependido. Todo dia tem pais, tem avós nos procurando, mandando mensagem, vindo ouvir, assistir, aprender, porque o coração se quebrantou. Até aqueles mais jovens e fanáticos
quando começam a apanhar, quando começam a levar na cabeça, quando começam a tropeçar, quando começam a ralar os joelhos e os cotovelos e a quebrar os dentes no chão de pedra da lei, começam a também buscar um lugar de ausência do juízo. Eu espero que essa palavra singela, que você pode ensinar os seus filhos com ela. Qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer cultura, entre no seu coração. E você também compartilhe essa palavra com dezenas e centenas de amigos cansados, esmagados, humilhados, machucados, sofridos, postos em ostracismo, gente que recebeu rejeição perpétua, que não encontra nenhum lugar de refúgio para se refugiar. Eu espero que você se converta ao seu próximo, porque a angústia dele hoje pode ser a sua dor amanhã. Como eu já vi acontecer na vida de milhares e milhares. E até hoje tem gente em todo lugar, ou aonde quer que eu dê um tempinho para ler alguma coisa de comentários, eu encontro aqui e ali gente me mandando directs ou fazendo alguma forma de abordagem ou me mandando WhatsApps dizendo: me perdoe, há 23, 24 anos atrás eu massacrei você, eu te odiei e eu te amaldiçoei e hoje eu estou sendo salvo pela palavra de graça que sai da sua boca, porque o que eu cometi a me julgar com os mesmos padrões com os quais eu te julguei era para eu declarar que para mim não haveria perdão para sempre. Todo dia tem gente revendo a consciência. Todo dia tem gente se arrependendo. Todo dia tem gente indo embora, jogando as fora, fazendo coisa melhor com a vida, que é o que eu espero que você faça. Então, Jesus perguntou à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Senhor Jesus, que essa boa nova, eterna, singela, simples, que é palavra do Evangelho, porque é esse o teu espírito, é esse o teu perdão. Tu és aquele que dizes: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tu és aquele que dizes: os teus pecados estão perdoados, vai-te em paz. Tu és aquele que venceste o ódio dos juízes com o poder da misericórdia e da justiça justificadora, perdoadora e regeneradora. Eu peço que essa tua palavra penetre no coração de todos, que ninguém se auto-exclua. É o que eu te peço, te peço e te peço, em nome de Jesus. Amém.